entender a Primeira Guerra Mundial, o aluno precisa ter em mente alguns antecedentes da guerra. Vamos pensar como que era o século XX na Europa naquele período. As nações na Europa naquela época estavam vivendo um clima de rivalidade. E por que isso aconteceu? Porque no século XIX houve uma partilha neocolonialista da Ásia e da África e alguns países ficaram de fora. Que países são esses? A Itália e a Alemanha. Nesse processo, a Itália e a Alemanha se unificaram e a Alemanha conquistou alguns territórios por meio de uma guerra conhecida como Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu em 1870 e 1871. Nessa guerra, ela conquistou os territórios da Alsácia-Lorena. É um território estratégico para a França, rico em minério e em carvão. Então, a gente pode imaginar que os franceses não ficaram nada felizes com isso, gerando um clima de revanchismo muito grande. Diante desse cenário que a gente conseguiu traçar aqui, a gente pode pensar na Europa como um balão cheio de ar que qualquer espetadinha poderia fazer a guerra estourar para todos os lados. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Num belo dia, mais precisamente no dia 28 de julho de 1914, estava lá o herdeiro do Império Austro-Húngaro passeando pela Sérvia quando ele e a sua esposa foram assassinados por um integrante do Grupo Mão Negra. E por conta disso, a Sérvia foi o primeiro país a ser atacado e a Primeira Guerra Mundial teve início. Bom, gente, e aí algumas alianças foram se formando, não que elas já não existissem no século XIX, mas elas se reafirmaram no século XX. E aí a gente tinha dois lados. De um lado, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Do outro, França, Inglaterra e Rússia. Mas uma pequena observação importante. A Itália, no início do conflito, ela era neutra, mas logo no inicinho ela já mudou de lado e passou para o lado da Entente, em 1915. Bom, gente, como será que aconteceu essa guerra de fato? A gente sabe que os europeus eles já estão acostumados com a guerra. Mas as revoluções tecnológicas que o início do século XX trouxe, como metralhadoras, submarinos, tanques de guerra, nenhum deles podia imaginar. A gente tem relatos de europeus que pensavam que naquela época a guerra ia durar pouco mais de um mês. Mas o fato é que a guerra durou mais de 4 anos. Um outro tipo de batalha nunca antes vista, os europeus não estavam acostumados, é a chamada Guerra de Trincheiras. E o que é isso? Imagina uma vala enorme, um buraco cavado no chão, com vários soldados enfileirados. Pensa nesse lugar quando chovia. Exatamente, era muita lama e às vezes chegava até o peito dos soldados. Eles tinham que lutar não só contra os outros soldados, contra os seus inimigos, eles tinham que lutar contra doenças e até mesmo contra a fome. 1917 foi um ano muito importante para o fim da guerra. E 2 fatores essenciais a gente precisa citar, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia. Com a Entente vencedora, vários tratados foram firmados. E o tratado que definiu aquele país que ficou sendo o culpado da guerra foi o Tratado de Versalhes, que definiu a Alemanha como a culpada por tudo. Agora vamos pensar numa outra coisa. Pensa nessa situação. A Alemanha perdeu tudo, perdeu seus exércitos, teve que devolver os territórios da Alsácia-Lorena conquistados lá atrás, teve que pagar indenizações para todos os países que estavam participando da guerra. E tinha uma pessoa que estava participando ali desse conflito e que virou um personagem muito importante da história. Ele mesmo, vocês estão imaginando, o Hitler. O Hitler, ele participou da Primeira Guerra e ele levou com ele esse ressentimento que ajudou depois a constituir a ideologia que ele usou na Segunda Guerra Mundial. Mas isso aí é um assunto para uma próxima aula, não dá tempo mais hoje. A gente se vê depois, gente, um abraço e valeu!